Nasci, cresci, sou natural de um patrimônio maternal. Com tradições antigas, regar a semente escolhida. De gerações a gerações, mudanças conduzem as nações. Saber fazer, conservar, para o produto melhorar. Com a simplicidade de um começo, criado em bons berços, é o queijo de cada produtor que leva o nome da região a tal esplendor. Inovações técnicas às queijeiras é requisito inegável às boas maneiras, em busca de qualidade, conforto e dignidade. O produtor é sempre respeitado, da melhor forma tratado, seu nome elevado e pelos grandes centros notado. É assim a vida, de um valor bem definido. O grande patrimônio arrasta o bom queijo da canastra. Estamos no centro-oeste de Minas Gerais, mais precisamente na Serra da Canastra. Aqui, o queijo artesanal é o resultado de uma tradição, passada de geração a geração, desde os tempos da colonização da região. O ato de fazer o queijo artesanal, seus saberes e particularidades próprias estão intimamente associados às famílias, às tradições e à religiosidade. A produção, do queijo artesanal acho que está muito vinculada à família mesmo. Porque aqui na canastra eu vejo isso muito forte, tanto a mulher quanto os filhos envolvidos na produção do queijo. Eles se envolvem. É uma maneira que as crianças desde cedo aprendem uma profissão, aprendem um ofício, e mais do que isso é aprender assim a responsabilidade de fazer alguma coisa, ter alguma tarefa. E a família é um esteio para nós aqui na canastra, porque normalmente as tarefas são bem definidas, quem faz, todo mundo faz de tudo, mas sempre tem um que fica responsável por aquilo. Aqui em casa, por exemplo, todo mundo sabe fazer queijo, mas sempre tem um que é o mais responsável. Mas se aquele não puder fazer, qualquer um faz. Todos que sejam, e sempre é a da família, ou são os meus filhos, ou a minha esposa, ou eu. Eu acho muito importante essa coisa que um sempre sabe fazer o do outro. A família unida. E essa união dos trabalhos é o que eu acho que consegue manter essa tradição do queijo canastra por tantos anos. A culinária e a cozinha, as propriedades e aos afazeres rurais. Essa coisa da família, no processo de manutenção da tradição, dessas coisas, ela é muito forte. Estas ligações do processo de fabricação do queijo canastra com os aspectos imateriais, afetivos e culturais é que tornaram o queijo artesanal um elo de união entre as famílias, as comunidades e o território. Dia 28 de novembro de 1999 nós chegamos aqui. Soltou os aqui no mato ali, desceu com elas. Aí nós começamos aqui e foi... Trabalhou até de 4, nós passamos para 7, foi 10, aí nós começamos em 2008, nós começamos a certificação. E se não certificasse, não ia continuar, não tinha jeito de trabalhar. Aí nós começou a põe matéria aí, a FERT, um dos franquiceiros, aí fazendo um trabalho aí, nós começamos. Aí em 2009 nós certificou. E participando das palestras, vocês, aí nós foi aprendendo cada dia um pouquinho. Os concursos a gente foi
vendo que foi melhorando, foi ganhando vontade de chegar mais, né? Aí logo já pegou participar do regional, o estadual, né? Ganhou, já começou a ver que estava melhorando. E foram fatores determinantes na caracterização da região em torno deste produto símbolo. Segundo alguns historiadores e pesquisadores, as características e as formas de produção do queijo artesanal em Minas Gerais denotam sua origem nas técnicas de produção do queijo da Serra da Estrela, em Portugal, ou dos queijos das Ilhas dos Açores. Os colonizadores portugueses e aqueles oriundos das Ilhas dos Açores que vieram para se estabelecer no território brasileiro e explorar suas riquezas naturais, principalmente em terras mineiras, ricas em ouro, diamantes e outros metais e pedras preciosas. Também trouxeram a técnica de fabricação de queijos. Não é por mera coincidência que ainda hoje encontramos o Sr. Helder Lacerda de Moraes, produtor rural de Delfinópolis, em comunidade de difícil acesso, produzindo queijos com algumas características semelhantes às dos queijos da Serra da Estrela, em Portugal. Os colonizadores portugueses também trouxeram animais de uma raça bovina de cor castanha, grande e robusta, utilizada para tração, o gado caracu, criado antes para a utilização da carne e do couro do que para uma pequena produção de leite, muito saboroso e que também era utilizado para a fabricação de um queijo curado. Essas observações foram registradas na obra Viagens ao Interior do Brasil, pelo austríaco Johann Emanuel Pohl, médico, mineralogista e botânico, que no início do século XIX passou pela região da Canastra. Outro naturalista, o francês Auguste de Saint-Hilaire, em suas viagens à província de Minas Gerais, relatou que os queijos da região da Canastra apresentavam um gosto muito agradável e que, provavelmente, essa característica era devido às pastagens típicas da região. Na região da Canastra, os povoados surgiram, muitas vezes, em torno de capelas construídas para a manutenção da crença religiosa, sendo este fato bem caracterizado na formação das cidades de São Roque de Minas e Bambuí. Outras, como a cidade de Vargem Bonita, surgiu com os garimpos de diamantes que afloravam naquela região. Essa atividade permaneceu ativa até a criação do Parque Nacional da Serra da Canastra, quando foi proibida, embora ainda se encontrem diamantes na região. O Parque Nacional da Serra da Canastra foi criado para a proteção das nascentes históricas do Rio São Francisco, o curso d'água mais conhecido que brota no imenso chapadão em forma de baú ou canastra. A Serra da Canastra é uma espécie de berçário de rios, situado bem no divisor de duas bacias hidrográficas importantes, a do Rio Paraná e a do Rio São Francisco. As montanhas e chapadões, rios, riachos e cachoeiras, sua rica fauna e flora, aliados às dificuldades de acesso à região, retardaram a chegada de novos processos tecnológicos. Todos esses fatores possibilitaram a manutenção dos processos artesanais e às famílias rurais produtoras de queijo artesanal seu modo de viver e a garantia de uma opção segura de sobrevivência e renda. O queijo Minas artesanal da Canastra é produzido em pequena escala por produtores rurais que utilizam leite cru e técnicas tradicionais. O Instituto Federal Minas Gerais, Campus Bambuí e entidades como a Emater de Minas Gerais, o Sebrae e a Epamig, as associações de produtores de queijo artesanal, dentre outras, prestam assistência aos produtores. Assim, eles são capacitados para realizar o controle sanitário do rebanho, da qualidade da água, do leite cru, além de utilizarem equipamentos que possam garantir a segurança alimentar do queijo canastra, mas utilizando as mesmas técnicas tradicionais de fabricação do queijo. Dentre estas está a adição de um fermento artesanal da própria região, preparado a partir do soro eliminado após a prensagem e salga do queijo, denominado de pingo, por ficar pingando na bancada para um vasilhame de coleta. Ao ser adicionado ao leite cru, na fabricação do dia seguinte, esse soro que fermentou de um dia para o outro constitui um autêntico fermento natural. Com todas essas particularidades, os micro-organismos do pingo, ricos e variados, onde predominam bactérias láticas, possibilitaram que o queijo produzido na canastra adquirisse características peculiares.
Nesse ofício, o produtor de queijo artesanal da canastra trabalha com habilidade e paciência na obtenção do leite, nos cuidados de preparação dos ingredientes e manipulação da massa. Além disso, aliado a uma persistência e delicadeza da percepção do que ocorre no ambiente, nos ciclos biológicos, da natureza e nos micro-organismos do pingo, os colocam em cada etapa de fabricação para incorporar todos esses fatores ao queijo. Pois, além da vocação para o ofício, o produtor trabalha em silêncio, quase em oração. Nesse ritual, ele coloca a sua essência de vida, sua experiência, onde cada queijo é uma peça de arte, sempre única e diferente. As nuances de texturas e sabores são determinadas pelas diferenças na composição e qualidade do leite, tipo e raça do animal mamífero, fatores climáticos, ambientais e geológicos, tais como tipo de solo e seus minerais, pastagem, temperatura, umidade relativa, água, altitude, períodos do ano e regime de chuvas e de seca. Assim, podemos observar que uma refrescante chuva faz a vida rebrotar nos solos da canastra e uma agradável brisa é sempre bem-vinda. Todos esses fatores compõem um ambiente propício para o desenvolvimento dos micro-organismos presentes no pingo, que só existem na região da canastra. As características dos queijos artesanais tendem a sofrer variações em função da multiplicidade de interações entre todos esses fatores, e quando em atividade, os micro-organismos do pingo ajudam a coagulação do leite, desenvolvem sabores, aromas, modificam a textura e atuam na fase de maturação ou cura. Assim, na maturação, o queijo artesanal da canastra expressa sua identidade, adquirindo sabor e aroma próprios, coloração amarela típica, superfície amanteigada e textura suave. Por isso, o queijo canastra de cada produtor é único, com diferenças sutis dos demais na região da canastra. Em função de todas essas variações e da maneira tradicional de fabricação, somente aqui é possível produzir um legítimo queijo artesanal da canastra. Nessas variações é possível encontrar queijos com formatos diferentes, queijos pequenos, aqui denominados de merendeiros, queijo canastra real, um queijo grande com maturação prolongada. Por ser um queijo grande e por outras características, nele se desenvolvem algumas bactérias propiônicas, também presentes no pingo. Na canastra, essas bactérias estão presentes no solo, nas pastagens, no leite e no pingo, e são responsáveis por oleaduras grandes e brilhantes nesses queijos, além de destacar um odor e sabor peculiar e adocicado. Além desses queijos, temos aqueles nos quais se desenvolvem mofos em sua superfície, fazendo a alegria e o prazer de chefes de cozinha, por serem consumidos e utilizados na preparação de pratos da alta gastronomia, além de atender consumidores em outros nichos de mercado. A identidade e a união dos produtores rurais estão presentes em cada rincão da canastra. Essa união das comunidades e de associações expressa a resistência de quem vive na canastra. Aqui, a vida é determinada pelas atividades rurais, pelo tempo das águas e da seca, pela religiosidade e festas nas comunidades, além de outros sinais da natureza que só quem vive na região da canastra conhece. Uma característica da canastra que demonstra as formas de defesa dos produtores rurais contra as adversidades do clima é a prática de conduzir os rebanhos das partes baixas para as pastagens nos altos dos chapadões e lá permanecerem até a recuperação das pastagens nas partes baixas da canastra. Aqui
A certa época nós tínhamos a mudança, que levava o gado para o chapadão, tirava leite aqui até mês de agosto, quando tinha as queimadas, mudava o gado para lá e tirava leite lá, fazia o queijo lá no alto. Depois foi tendo as mudanças a respeito de queimada, tudo ficou diferente do que era o costume, que de primeiro o que mandava o jeito de fazer as queimadas lá era Deus. Quando chovia mês de agosto, a gente fazia as queimadas com 2, 3 dias que tinha chovido e podia levar o gado lá para cima. Agora, esse ano já teve uma mudança, as reuniões aqui, liberaram para fazer o aceiro, tirei licença, fiz o aceiro igual era antigamente. E estou aguardando até, o pessoal vai liberar agora para fazer essas queimadas, numa parte de campo, então, se Deus quiser, eu vou levar o gado lá para o alto novamente. Quando estava lá no chapadão, a queimada lá, as vacas saíam daqui que o pasto estava seco, chegava lá e elas aumentavam o leite. E depois, quando o pasto lá já estava ficando mais velho, trazia o gado para cá, a pastagem estava boa, aí você fazia bem mais queijo. Essa prática é conhecida como transumância, que significa ir além das terras, e mostra a estreita relação que sabiamente se estabeleceu entre homens, animais e território. Praticada há milhares de anos e ainda presente em alguns países da Europa, foi trazida para a canastra pelos colonizadores portugueses. Nos períodos críticos de seca e após uma providencial chuva, os produtores rurais aceram e queimam os chapadões, que rebrotam rapidamente por causa da alta umidade. Nessa movimentação de rebanhos, alguns produtores, como o senhor Nivaldo Pereira Rosa, também conhecido como Nivinho, acompanha os animais e também se muda para o chapadão. Já está nessa idade que está e eu venho, quando dá certo que queima, eu venho todo ano e acho bom, porque o gado, o senhor está vendo aí bonito, né? Então a gente acostumou e acha bom. A gente vem pra cá, ontem falou, você é doido, ficar lá naquele ermo, chapadão. Falei, gente, a coisa mais melhor que tem, porque a gente acostumou, o gado acha bom, o leite é mais gordo, os queijos, o senhor tá vendo aí, né? Da moda do até os queijos, da moda, parece que é melhor do que lá não vão lá embaixo. É nesse ambiente único que ainda se produz o mais autêntico dos queijos artesanais, na região da canastra. Aquele produzido a partir de um rebanho mestiço, que se alimenta única e exclusivamente das pastagens naturais dos chapadões, além de complementação com sal comum ou mineral. No dia estabelecido, o rebanho é reunido nos currais para a apartação. Nessa operação são separados os animais que não vão para o chapadão. Com os animais apartados, é hora de contá-los e preparar as montarias para conduzir o rebanho. Assim, inicia-se a subida do rebanho para o chapadão. No começo, alguns animais se desgarram do rebanho, mas são prontamente reunidos e a jornada prossegue. Sob um sol escaldante, alguns animais mais experientes tomam a dianteira, pois conhecem o trajeto realizado em anos anteriores e já sabem que, no alto do chapadão, pastagens verdejantes os esperam. A boiada se dispersa, mas é novamente conduzida em direção ao chapadão. Os animais já cansados exigem maior atenção dos condutores, pai e filha. Após 10 a 15 dias, estas pastagens verdejantes são o resultado de uma queimada regulamentada e indicam o caminho a ser trilhado, em parceria com os órgãos ambientais e os produtores rurais. Somente assim o chapadão poderá ser utilizado racionalmente pelos que ali vivem e tiram o seu sustento com dignidade e para que turistas possam conhecer, acompanhar e registrar esse sistema e a bela movimentação de rebanhos. Após horas de deslocamento, os animais estão em pastagens verdejantes e ficarão aí por aproximadamente 3 a 4 meses, quando retornam para as partes baixas da canastra, já com pastagens recuperadas para recebê-los. Em algumas fazendas mais distantes, que atualmente não levam o gado para o chapadão, o trajeto levava mais de um dia. Esquecido ao longo dos tempos, mas ainda praticado em regiões isoladas da canastra, a transumância indica um sistema a ser resgatado e divulgado para manter vivos a memória, a herança e os saberes dessa sábia relação entre os homens, os rebanhos e seu ambiente. A boa notícia é que essa prática está sendo transmitida às novas gerações.
Nessa trajetória, o queijo moldou identidades e padrões de relacionamentos característicos daqueles que fazem o queijo artesanal, tornando-o um dos símbolos de referência de Minas Gerais. Isso resultou, em 2008, no reconhecimento pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, como Patrimônio Cultural do Brasil, registrado no Livro dos Saberes como modo artesanal de fazer queijo de Minas, nas regiões da Canastra, do Cerro e da Serra do Salitre. Esse reconhecimento também está alicerçado nas famílias e suas formas de defesa contra as adversidades, nos mutirões, nas rezas, nas folias de reis, nas comidas e no queijo canastra, nas reuniões das famílias e nas associações de produtores rurais. Assim, a gastronomia surgiu a partir da evolução do homem na utilização e manipulação de alimentos, contribuindo para o surgimento de muitos produtos típicos de cada grupo de indivíduos. Além do ato de nutrir, a alimentação ainda permite sentir tradições e memórias esquecidas no imaginário de cada pessoa, associadas aos sentidos de sabor, odor, visão, olfato e até do tato. Também carrega as marcas da cultura de cada povo, destaca sua identidade e se traduz no patrimônio cultural, nos valores religiosos, históricos, culturais e ambientais. Assim, estamos falando de gastronomia, cultura e tradição. O Brasil possui uma grande diversidade de atrativos turísticos, distribuídos por seu imenso território. Esses atrativos, que podem ser naturais, culturais, históricos, religiosos, gastronômicos, além de outras manifestações. A gastronomia, como patrimônio cultural, confere ao grupo social um sentido único de comunidade e reforça a identidade de um povo. O turismo gastronômico está relacionado com a diversidade de alimentos, utilizados de formas diferentes pelas comunidades, e tende a valorizar os produtos alimentares de uma determinada região. Como na região da Canastra, o queijo artesanal é o produto gastronômico que dá sentido de comunidade, que agrega valores históricos e culturais e demonstra que todas as suas qualidades também são determinadas pela região. O sabor do meu queijo? É na qualidade mesmo, né? É carinho, né? É amor mesmo. Às vezes tá tão lindo que eu falo, não vão vender, não, vão ficar para nós. Eu brinco com ele, sabe? O mineiro é hospitaleiro por natureza e sempre procura compartilhar momentos familiares e mesas fartas. Na Canastra, isso não é diferente e, independentemente do momento ou dos alimentos, o queijo artesanal sempre está presente na mesa. Ao contrário da globalização, o turismo gastronômico visa o conceito de regionalidade, ou melhor, da valorização da culinária regional, das qualidades individuais de produções gastronômicas em determinada região. O turista gastronômico, ao visitar uma região, também se preocupa com o meio ambiente, pelas atividades rurais e tende a valorizar produtos sociais e ambientalmente corretos. No turismo cultural gastronômico, as pessoas buscam novos conhecimentos, querem experimentar novos sabores, vivenciar outras culturas, e a gastronomia pode ser o motivo principal ou inicial para se conhecer determinado local, região ou comunidade. Esta foi a motivação que fez a consultora e professora de gastronomia Beth Carneiro, coordenadora do curso de gastronomia da Universidade Anhanguera de São Paulo, Unidade Santo André, visitar a região da Canastra, conhecer o processo de produção do queijo canastra e recolher material didático para seus alunos. A minha vinda para a Serra da Canastra foi para conhecer um pouco desse patrimônio cultural que é o queijo da canastra. E o que me chamou a atenção, o que a canastra tem de diferente? O clima, o gado, a maneira da ordenha, que tudo isso é o único de um terroir, que é o terroir da Serra da Canastra. Isso faz com que esse queijo, ele mature de maneira diferente, ele aguente anos de maneira diferente e uma qualidade muito maior. Meu intuito é continuar levando para os alunos de gastronomia e para a comunidade de gastronomia de São Paulo o resgate da natureza, dos nossos ingredientes nativos, como um queijo da canastra. Ele não pode ser só um patrimônio da Serra da Canastra, tem que ser um patrimônio dos brasileiros. E como esses homens tão simples, de pé no chão, conseguiram um conhecimento tão grande que muitas universidades não conseguem passar aos seus alunos.
pelo amor na arte de servir alguém. E o queijo da canastra, assim como os mineiros em geral, tem a arte de servir. A mesa bem colocada, ingredientes simples, mas com muito sabor. No turismo gastronômico, a afinidade entre queijos e vinhos é tão especial que não podemos estranhar estarem sempre juntos. Procurando harmonizar essa afinidade, empreendedores estão produzindo vinhos finos na canastra. Assim, com tecnologia, atenção e muito cuidado, estão diversificando ainda mais o turismo gastronômico na região. A atividade econômica de produção de queijo artesanal na região da canastra, com base no turismo e na gastronomia, pode ser utilizada para o desenvolvimento local. E isso pode ser observado na Feira Gastronômica de Medeiros. Visionários como o geógrafo e chefe de cozinha João Vilhas Boas, ao fazer sua pesquisa de doutorado sobre o queijo canastra, percebeu que esse patrimônio poderia ser melhor explorado e lançou as bases de uma feira gastronômica. Com apoios no município e na região, a Feira Gastronômica de Medeiros é uma saborosa realidade. Cabe a nós e à própria comunidade proteger e resguardar a autenticidade cultural para manter o processo artesanal de produção do queijo da canastra e o desenvolvimento natural da própria comunidade. O queijo artesanal da canastra, como patrimônio cultural e gastronômico, é a riqueza que nós herdamos como cidadãos e que preserva nossa memória e revela a identidade da canastra. Assim, chegamos ao final desta caminhada gastronômica e convidamos a todos a conhecer a região da canastra e o seu tradicional queijo artesanal. Agradecemos ao MEC Cesul pela liberação de recursos do PROEXT 2015, do Programa de Preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro, ao Instituto Federal de Minas Gerais e ao Campus Bambuí, que tornaram possível a implantação das rotas gastronômicas na região da canastra. As entidades parceiras: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, e Empresa de Assistência Técnica de Minas Gerais, Emater MG, ao apoio das prefeituras municipais e associações da região da canastra. Principalmente aos produtores de queijo artesanal da região da canastra, que acreditaram e contribuíram para que esse sonho pudesse ser realizado.